Agradeço ao deputado Raimundo Louro, presidente em exercício dessa sessão, deputada Vianney Brigel. Cumprimento a todos os deputadas, deputados, jornalistas, galeria. E nós estamos num período pré-eleitoral, né? E os deputados que vão participar efetivamente dessa campanha já direcionam boa parte dos seus pronunciamentos nesse sentido. Mas eu quero falar de um assunto que já tratei anteriormente e eu acho que é um assunto importante para o Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão, boa parte dos recursos que recebe ainda é do Fundo de Participação do Estado, os municípios é do Fundo de Participação dos municípios, boa parte da renda é do Bolsa Família. Então, nós temos que ter elementos geradores de renda para o Estado e para a população. Em vez de ter essas transferências voluntárias, nós temos que buscar recursos que nós realmente fazemos jus. E uma das questões que foi pauta da discussão política ano passado foi a questão do corredor da Vale do Rio Doce. Dos municípios que estão ao longo da ferrovia, e particularmente o Estado do Maranhão, que é altamente impactado com esses empreendimentos de transporte de minério, de manuseio de minério, de exportação de minério, e que, ao contrário, deputada Valéria, dos outros estados produtores, por exemplo, como Pará, Minas Gerais, Goiás, que recebem os royalties do minério, esses estados são compensados pelaquilo que é retirado do seu subsolo. O Estado do Maranhão, que tem 800 quilômetros de ferrovia, que tem o Porto do Itaqui, que sofre um impacto violento com a questão do minério, não é compensado de maneira alguma. Esses estados que eu falei anteriormente, Minas Gerais, Pará, recebem por ano em torno de 2 bilhões a título de compensação, 2 bilhões de reais. O governo federal, deputado Bira do Pindaré, elaborou um projeto de lei que encaminhou ao Congresso Nacional, que é reformulando esse royalty do minério. E essa receita do royalty vai passar de 2 bilhões para 4 bilhões. Estivemos em Brasília, fizemos gestões para que os estados que fossem corredores fossem incluídos, o deputado Manuel Ribeiro esteve comigo, o deputado Hélio Soares liderou aqui uma frente parlamentar e, infelizmente, a proposta do governo federal, mais uma vez, não contemplou os estados corredores. Existem ações isoladas de determinadas empresas de voluntariamente fazer algum tipo de ação social naqueles municípios, mas isso fica a critério da empresa, não é algo obrigatório, nem compensa esses impactos que existem no nosso estado e nos municípios que são atingidos por onde passa esse minério. Então, senhores deputados, eu apresentei hoje a esta casa um projeto de lei similar a leis que já existem em outros estados da federação. Estados que, além de receber o royalty, têm uma lei estadual que cobra taxa dessas empresas mineradoras. A exemplo do estado do Pará, a exemplo do estado de Minas Gerais, a exemplo do estado do Amapá. Esses estados, que são estados produtores, recebem o royalty, que é o recurso federal, que eu gostaria que o governo federal tivesse incluído na sua proposta, que encaminhou ao Congresso Nacional os estados que também são corredores, mas não o fez. Mas essa taxa estadual existe nesses estados. Então, eu estou propondo aqui que nós cobremos por todo esse transporte de minério e exportação de minério, porque existe aí uma série de variáveis. Participou aqui, deputada Valéria, Vossa Excelência participou também, a cooperativa dos prefeitos da região, mostrando os impactos que causa na região, os acidentes que já ocorreram nas vias férreas, a questão ambiental também, que o Estado é prejudicado e não há nenhum tipo de compensação. Então, alguns anos atrás, eu propus uma lei em que aumentava o poder da Assembleia de legislar. Antigamente, nós não poderíamos legislar sobre a questão de serviço. Eu propus uma emenda constitucional, hoje a Assembleia pode legislar sobre serviço. E essa lei, baseado nessa alteração que teve na Constituição Estadual, nós podemos legislar
porque para cobrar o serviço que o Estado presta, a contrapartida que o Estado presta em função desses empreendimentos. Não sou contra a Vale do Rio Doce e esses grandes empreendimentos que vêm para o Maranhão. Eles, de fato, eles geram renda, eles geram impostos, e existe uma cadeia de fornecedores que estão por trás disso, dinamizando a economia do Estado. Mas, infelizmente, o que a gente exporta, e o Brasil exporta, é só o minério bruto. Não é agregado nenhum valor a esse minério. Então, a mão de obra qualificada, as empresas, as indústrias que poderiam estar ao redor desse polo de minério, não aconteceram. E essas empresas é que geram muito mais emprego ainda. Então, esse projeto de lei, inclusive, ele procura induzir para uma política em que essas empresas, junto com o governo federal, o governo do Estado, induzam que essas empresas que só fazem exportar o minério, que elas se associem com empresas que vão realmente agregar valor a esse minério. As siderúrgicas, que eu não concordo que sejam na ilha, mas que sejam no continente, que se faça os perfis de aço, os perfis de alumínio, e aí vem uma série de indústrias ao redor disso, indústria de bicicleta, de roda de automóvel, etc., etc., que isso sim agrega valor para o minério e gera emprego, mão de obra qualificada. Então, essa taxa, deputada Gardenha, diz o seguinte, que as empresas que fizerem o primeiro processo produtivo, por exemplo, no caso do minério, fizer os pellets, no caso do alumínio, fizer a alumina, que é um primeiro estágio de melhoramento desse produto, elas já terão 25% de redução do pagamento da taxa. O que a gente quer é que a gente não exporte só matéria-prima. Se avançar, construir perfis, laminados, que já é um produto que agrega mais valor, tem uma redução de 50% do valor da taxa. Então, além de gerar riqueza para pagar os custos que o Estado tem com a implantação desses empreendimentos, também direciona, deputada Valéria, no sentido do que a gente quer não só exportar matéria-prima, deixar o buraco aqui no Pará, e depois que acabar esse produto, que é um produto finito, nós não temos nada para oferecer. Até os grandes países capitalistas do mundo, Estados Unidos, na hora que a Embraer quis exportar avião para os Estados Unidos, ele exigiu que fosse construída uma fábrica lá na Flórida, porque ele quer que o americano é que trabalhe e que ganhe dinheiro. Na hora que a Embraer quis exportar para a China pediu que a Embraer fizesse uma fábrica lá, porque a matéria-prima é finita, não agrega valor, e eles sabem disso. Então, nós temos que ter uma política nesse sentido. Deputado Rubem Júnior, a receita que o Estado pode ter em função dessa taxa é em torno de 400 milhões por ano. E, como nós não podemos legislar em questões municipais, eu não pude vincular esse recurso diretamente para os municípios. Mas o projeto de lei determina o seguinte, que como é o royalty, 50% é para o Estado e os outros 50% para ser o Estado obrigatoriamente vai ter que aplicar nos municípios que estão no corredor, sendo que desses 50%, 20% é para o município que faz a exportação, ou seja, o São Luís, que tem os portos, que tem um impacto ambiental, ele receberá 20% dessa taxa, ou seja, o recurso dessa taxa terá obrigatoriamente que ser aplicado 20% na cidade de São Luís. E os outros 30% têm que ser aplicados obrigatoriamente nos municípios que estão no corredor da Vale do Rio Doce, que estão sendo impactados. Então, eu acho que essa é uma lei importante, que vai fazer justiça ao Estado do Maranhão. Em vez de ficar recebendo transferências voluntárias, vai cobrar por um serviço que ele presta. Ele tem que fazer o monitoramento ambiental, ele tem que fiscalizar o transporte desse minério, ele tem que fiscalizar o manuseio e a fabricação desse minério. Então, é algo justo, e eu espero que essa casa agregue valor a esse projeto. Para isso, eu já estou fazendo uma indicação de uma audiência pública, possivelmente para a próxima quinta-feira, convidando todos os prefeitos que fazem parte da cooperativa que fica ao longo da ferrovia, convidando a Vale do Rio Doce, convidando a sociedade civil, para que a gente possa discutir esse projeto que foi muito bem pensado, mas que com certeza pode ser aprimorado
e que no mais breve, só para concluir, senhor presidente, no mais breve espaço de tempo, essa casa possa agregar valor, apreciar e votar de maneira que o Estado passe a ter uma receita de aproximadamente 400 milhões de reais por ano. E isso sem nós deixarmos de lutar para que o Congresso corrija o Código Mineral e contemple também no Código Mineral os corredores de transporte, porque é uma questão de justiça. Então, eu espero que essa casa aprecie, eu acho que é um projeto relevante para o nosso Estado, vai dotar os órgãos do Estado que fiscalizam esse tipo de serviço, como a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Indústria e Comércio, a Polícia Ambiental, vai ter recursos para poder fazer o trabalho de fiscalização que esses empreendimentos demandam. Então, eu acho que é um projeto importante para o nosso Estado e eu espero contar com o apoio dos meus pares. Muito obrigado.